para fazer essa peça a gente vai usar o fio amigurumi, o tex dele é 495 e a cor que eu usei na minha peça é a porcelana. Para tecer essa peça no tamanho P ou PP, a gente vai precisar de um novelo e um novelo extra para cada tamanho maior que você for fazer. Você vai precisar também ter uma agulha de crochê 4,5 mm, uma fita métrica, agulha de tapeceiro e tesoura. Caso você não queira estar usando o fio amigurumi, você pode substituir ele pelo Barroco 4, o fio Duna ou outros fios de tex semelhante. Então aqui para fazer essa peça você vai precisar ter 2 painéis iguais, já que a gente faz, né, a parte da frente e costas dessa peça igual. E para poder iniciar aí a sua peça, né, você vai precisar ter a medida de circunferência do seu busto. E na hora de começar as correntinhas aqui, ó, para iniciar a sua peça, você considera aí fazer uns 4 centímetros a menos, né, que é a metade da circunferência total, certo? Porque no final aqui a gente vai fazer 2 carreirinhas de cada lado para facilitar na costura, que ficam com 2 centímetros. Então no final, né, a sua peça vai crescer 4 centímetros extras quando a gente fizer essas carreiras. Então se nas suas correntinhas iniciais você coloca exatamente metade da circunferência, depois de fazer essas carreiras pode ser que a peça fique um pouquinho mais larga. Mas depende muito também de como você quer o caimento dessa peça, certo? Então aqui vou começar com um nó corrediço. E aí você vai subir o número de correntinhas, né, que seja suficiente para o seu tamanho. Levando em consideração que a gente vai trabalhar com o ponto V e esse ponto ele é um múltiplo de 3. Então aqui, ó, com as correntinhas necessárias a gente vai marcar a última correntinha. Vai subir 1, 2 correntinhas. Vai laçar o fio e aqui a gente vai pular que a gente marcou mais uma. E na outra correntinha a gente vai trabalhar um ponto V. Então fiz um ponto alto, vou separar por 2 correntinhas. E dentro aqui, ó, da mesmo espaço de correntinhas eu faço mais um ponto alto. Vou pular aqui 1, 2 correntinhas de base, na terceira eu vou repetir a mesma coisa. Então, coloco um ponto alto. Separo por 2 correntinhas, novamente ponto alto no mesmo espaço. E essa primeira carreira a gente vai trabalhar inteira somente em ponto V. Então, aqui a gente sempre vai pulando 2 espaços de ponto, né, entre um ponto V e outro. E aí faz o ponto V, ó, fazendo um ponto alto e 2 correntinhas, ponto alto dentro do mesmo espaço de ponto. E vai assim até o final. Ó, então aqui chegando no final da carreira a gente faz um ponto alto sozinho. Então vai ser assim, né? Começo e final de carreira a gente tem que fazer esse ponto alto sozinho, que vão ser nossos pontos de borda. Então aí feita a primeira carreira, a gente vai subir aqui 3 correntinhas. E a próxima carreira a gente vai começar ali a sequência do ponto. Então aqui nesse primeiro espaço de ponto, dentro, né, do ponto V, eu vou colocar 3 pontos altos. Feito isso, eu pulo para o espaço de ponto V do lado e aqui eu faço um ponto V. Então, é ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto dentro do mesmo espaço de ponto. Venho aqui, ó, pro espaço de ponto V do lado e aqui novamente eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Então aí feito isso, ó, pula pro espaço de ponto V do lado e aí a gente vai fazer outro ponto V. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar nessa carreira, sempre intercalando bloquinho preenchido, né, com 3 pontos altos e aí ponto V. Aí no bloquinho do lado, né, faz 3 pontos altos e aí novamente ponto V. Então a gente vai intercalando assim, né, até finalizar essa carreira. Então aqui chegou no final da carreira novamente, a gente vai subir aqui 3 correntinhas e agora a gente vai inverter o que a gente fez na carreira anterior. Então aqui, onde a gente tem ponto V na carreira anterior, nessa próxima carreira, a gente vai fazer ali, ó, o bloquinho de 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aonde a gente tem o bloquinho aqui, a gente vai ir lá no ponto do meio do bloquinho e vai trabalhar um ponto V. Então, nesse mesmo espaço, a gente vai fazer o ponto alto, 2 correntinhas e dentro desse mesmo espaço aqui, novamente, outro ponto alto.
Aí a gente pula aqui, ó, pro espaço de ponto V, e aqui a gente trabalha o bloquinho, né, de 3 pontos altos no mesmo espaço. E vai seguindo assim até finalizar a carreira. Então, sempre onde a gente tem, né, o bloquinho de 3 pontos na carreira anterior, na carreira seguinte a gente faz o ponto V. E onde a gente tem ponto V, a gente preenche, né, fazendo o bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui é dessa forma que a gente vai seguir trabalhando, sempre intercalando essas últimas 2 carreiras. Então, uma carreira, né, a gente faz ponto V, bloquinho de 3 pontos altos, ponto V, e aí na carreira seguinte a gente inverte. Onde tem ponto V a gente faz o bloquinho, onde tem bloquinho a gente faz ponto V. Para os pontos, né, eles ficarem intercalados dessa forma. Então, aqui como a gente vai tecer essa peça de forma reta, você vai seguir repetindo essas 2 carreiras até a peça ter o tamanho que você deseja, certo? Então, aqui ó, na minha peça que eu teci num tamanho PP, eu segui repetindo essa carreira até ter um total de 18 centímetros. Então, aí para cada tamanho maior que você for fazer, eu recomendo que você aumente de 2 a 3 carreiras, mais ou menos. Vai depender muito, né, do comprimento que você quer essa peça. Então, aqui, ó, já na largura da minha peça, contando, né, só as correntinhas iniciais, eu fiquei com 31 centímetros mais ou menos. Então, aqui é a mesma coisa, recomendo que para cada tamanho maior que você for fazer, você aumente 2 centímetros de correntinhas, para dar tudo certo. Então, aí, tecida a quantidade de carreiras que você precisa para o seu tamanho, a gente vai dar início às alças. Então, aqui para fazer minha alça, eu vou prender meu fio aqui bem no meio, ó, entre o segundo e o terceiro bloquinho no começo da carreira. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, né, que o ponto baixo já conta como uma correntinha. Vou laçar o fio e fazer o ponto V aqui, ó, bem no pontinho do meio. E agora aqui pra essa alça, né, a gente vai trabalhar somente em ponto V. Então, fiz ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo espaço. E dentro do ponto V do lado novamente. Vou fazer outro ponto V. E agora aqui, ó, bem no espaço entre, né, um bloquinho de ponto e outro, eu faço um ponto alto. Vou subir aqui 3 correntinhas. Viro o trabalho e aqui eu vou seguir trabalhando só ponto V sobre ponto V. Então, dentro, ó, de cada espaço desse de ponto V, a gente vai seguir fazendo, né, um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto dentro do mesmo espaço. E aí aqui, ó, finalizo a carreira prendendo, né, com ponto alto na terceira daquelas correntinhas que a gente iniciou a lateral. E aí, novamente, 3 correntinhas. Viro o trabalho, ponto V sobre ponto V. Finaliza aqui a carreira, né, fazendo ponto alto em cima da terceira correntinha que a gente usou para iniciar. Ó, então a nossa alça ela vai ficando dessa forma, e aqui eu vou seguir trabalhando dessa forma até ter um total de 10 carreiras. Então aqui feitas minhas 10 carreiras, elas ficaram com 15 centímetros. Então aqui é a mesma coisa, para cada tamanho maior de peça que você for fazer, eu creio que fazer umas 2 carreirinhas extras, né, já vai ser suficiente para cada tamanho maior. Então, chegou aqui no final, né, é só fazer ali o nozinho e cortar o fio. Então, em uma das suas alças, eu recomendo que na hora de cortar, você deixe um pedaço maior, assim, de fio, porque a gente vai usar depois pra costurar uma alça na outra. Então, agora aqui é só replicar essa alça do outro lado aqui da peça e também na outra parte dela, né, já que a frente e costas dessa peça são iguais. Então, aí, feitas as alças dessa peça, a gente vai fazer aquelas 2 carreirinhas que eu comentei aqui, ó, na parte lateral. Então, aqui, ó, vou prender com um ponto baixo bem no primeiro pontinho aqui, ó, da carreira, na lateral. E vou subir mais 2 correntinhas, que é pra dar altura no meu ponto. E essa primeira carreira aqui a gente vai trabalhar em ponto V. Então, aqui, ó, prendi meu fio, vou vir aqui, ó, pro espaço de separação de uma carreira e outra e vou fazer um ponto V. Então, essa parte aqui, ela é um pouco no olhômetro, porque você tem que ver se os pontos, eles não estão ficando muito juntos, né?
na hora que você vai colocando aí na sua peça. Então aqui na minha eu trabalhei da seguinte forma, né? Um ponto V eu coloco sempre na correntinha de separação, e aí o outro ponto V eu coloco aqui, ó, bem no meio da carreira. Mas aí na sua peça você pode ver, né? Se fazer dessa forma ficar muito junto, aí você pode, ó, colocou em uma correntinha de separação, pula uma, coloca na outra. Aí feito isso, na próxima, ó, eu vou pular para a correntinha de separação. Pulei nessa aqui do lado, vou na outra. Aqui, como esse espaço de carreira parece que tá um pouco maior, eu vou trabalhar 2 vezes aqui, ó, pegando a correntinha de separação das carreiras. Laço o fio e venho aqui, ó, no espaço da carreira mesmo. Então, essa lateral, como eu comentei pra vocês, né, ela é mais intuitiva, né, você tem que ver aí como que tá o espaçamento, né, dos seus pontos, para entender melhor, né, onde você vai colocar cada ponto V. E é só repetir isso, né, até o final aqui dessa carreira. Então, aqui terminado de fazer essa carreira em ponto V de um lado da peça, você vai contar, né, quantos pontos V você tem aqui, para poder replicar isso em todos os lados da peça, que é para um lado, né, não ficar com mais ponto que o outro, certo? Então aí, ó, feito isso, a gente vai subir uma correntinha, vai virar o trabalho, e agora a gente vai trabalhar com ponto meio alto. Então aqui eu lacei o fio no primeiro espaço, ponto meio alto. Dentro do espaço aqui, ó, de ponto V, a gente vai fazer 3 pontos meios altos. Pula para o espaço do lado, novamente 3 pontos meio alto. E vai trabalhar dessa forma, né, dentro de todos os espacinhos aqui de ponto V. Então aqui eu novamente finalizo a carreira, né, fazendo um ponto sozinho sobre o último ponto, que é o nosso ponto de borda, né. Então aí é só cortar esse fio, e aqui mais uma vez é importante que em um dos lados da peça, né, você corte esse fio com um tamanho suficiente, já que a gente vai usar ele para costurar um lado no outro. Então aqui feita essas 2 carreiras em um lado da peça, você vai replicar nos outros 3 lados também, né, que é para todos os lados ficarem iguais. Então aqui para fazer a costura, né, para juntar as 2 partes, a gente vai deixar elas aqui certinha uma do lado da outra e vai usar a agulha de tapeceiro. Então aqui eu vou usar meu fio que já tá direto na peça. Então aqui, ó, ele tá saindo do primeiro ponto da peça de um lado, então eu vou vir no primeiro ponto do outro lado. Retorno aqui, ó, nesse primeiro ponto, que é para poder, ó, fazer um nozinho e iniciar essa costura, né, e ela não soltar depois. E agora aqui, pra seguir trabalhando, a gente vai sempre igualando os pontos. Então aqui, ó, vou pegar uma perninha do ponto, tá, que a gente vai trabalhar sempre pegando só a correntinha de cima. E vou igualar aqui, ó, com o outro lado. Agora aqui vem do ponto de baixo, pego o terceiro ponto de um lado com o terceiro ponto do outro lado. Aí aqui novamente, quarto ponto de um lado com o quarto ponto do outro lado. E vou igualando os pontos dessa forma, que é para no final essa costura ela não ficar torta. E aí é só seguir dessa forma, né, até fechar toda essa lateral. E aqui novamente, quando a gente chega no final da carreira, a gente passa 2 vezes, né, nos últimos pontos, que é para fazer um nozinho. Aqui para esconder essa pontinha de fio, a gente só vai passando ela por baixo dos pontos, né, de uma forma que não apareça. E é dessa mesma forma que a gente vai esconder todas as pontinhas de fio que a gente tiver nessa peça. Se você quiser, pode fazer mais nozinhos, né, para garantir que não vai soltar também. E aí depois é só cortar o excesso.
E a gente vai repetir essa costura também, né, pra fechar o outro lado da peça, né, da mesma forma que a gente fez aqui. E aqui em cima, pra costurar as alças, a gente vai fazer da mesma forma. Só que a diferença aqui é que a gente não tem, né, os pontinhos baixos que nem a gente tinha ali na lateral. Aqui a gente vai ter que fechar, né, ponto V com ponto V. Então aqui, ó, o fio tá saindo do primeiro ponto da peça. A gente vai também aqui, ó, no primeiro ponto do outro lado. E aqui, novamente, a gente tem que fazer o nó, então a gente torna aqui, ó, no pontinho do outro lado. Faz o nozinho. E, novamente, a gente vai fechar igualando os pontos. Então, aqui, ó, saí do primeiro ponto. Vou pegar a perninha de ponto aqui do primeiro ponto alto do ponto V de um lado. E espelho do outro lado. Pego agora as correntinhas, então igualo, né, correntinha de um lado com correntinha do outro lado. Novamente aqui, ó, correntinha do ponto alto e correntinha do ponto alto do outro lado. Chegou no final, aqui novamente a gente tem que fazer o nó, né? Então a gente torna 2 vezes no mesmo ponto e faz o nozinho. E aí aqui para esconder a mesma coisa, né? A gente vai passando por baixo dos pontos, né? De uma forma que não apareça. Aí depois é só cortar o excesso desse fio. E em todas as outras pontinhas, né, que ficam sobrando, a gente vai repetindo esse mesmo esquema, né, de esconder por baixo dos outros pontos. Então era isso, gente. Aqui na minha peça ainda tem que fazer mais uns arremates ali, mas a minha peça já tá basicamente pronta. E é isso que você vai seguir aí pra poder fazer a sua peça também. Então era isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a fazer essa peça. Se você gostou, não esquece de comentar aí embaixo o que você achou, de compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. E vejo vocês na quinta que vem com mais um tutorial. E até lá, gente. Beijo, tchau, tchau!